Fala galera, beleza? De volta aqui, deixa eu só testar se ok, os estudos estão saindo. Tava com bug meu Profit, atualizei, parece que passou. Voltando aqui, pessoal, depois de alguns dias aí, mais de uma semana fora, não estive todo esse tempo sem operar, mas estive só na conta demo ultimamente. Daqui a pouco eu abro aqui relatório acumulado, da onde eu parei, da conta real. Esse mês foi um mês de loss, já é, parei, né, de perseguir qualquer coisa, o mercado meio travadinho, estou evitando passar o dia na frente da tela se eu não preciso, né, ficar olhando gráfico aí o dia inteiro, cansa, e num tempo sem oportunidade aí, igual esse finalzinho de ano, às vezes acaba não valendo tanta pena. Tá? Vou voltar aqui com as análises, pretendo postar um vídeo replay daqui a pouco, se for possível, né? Não pretendo me alongar tanto no replay, mas a ideia é essa aí. Vamos ver se não conseguir fazer hoje, talvez amanhã eu faça. Bom, pessoal, Ibov semanal segue num impulso de alta. Eu marquei aqui esse espelhamento, que foi da queda mais recente aqui. Isso é um hábito bom de se ter. Você está sempre traçando os alvos, né, dos movimentos que podem ser espelhados mais recentes. Por exemplo, esse aqui é bom? É bom. Mas ele foi mais antigo do que esse aqui. Só que se os dois eles têm alvos parecidos, né, esse aqui no caso está uns 2.000 pontos de distância. Parece pouco, né, mas é bastante coisa. Então, esse aqui já foi, né? Ó, esse aqui já foi. E agora eu tenho esse aqui. Né? O próximo aí, 134.421, esse espelhamento aqui. Reparem que ele respeitou bem o 61 aqui, ó. A semana fechou basicamente em cima do alvo de 618. E o alvo de 100% deve ser respeitado também. Essa marcação aqui era do topo histórico do Ibov, que foi superado. Quando fechou, passou batido. É muito difícil que isso aqui reverta abruptamente, né? A probabilidade está toda a favor de altas e mais altas, novos topos históricos à medida que os dias passarem, como acontece essa semana já, né? Hoje o primeiro pregão já fez um novo topo histórico, continua renovando máximas aí o Ibov, tá? Tô marcando aqui os gaps pelo gráfico semanal, deixou gaps abertos aqui, e aí o próximo gap aberto, ele ficou aqui, ó. Por isso ele continua em impulsão, né? Segue deixando gaps abertos. Dessa semana a gente ainda não sabe, mas a priori tem um gap aqui, tá bom? Gráfico diário, canalzinho estreito de alta, rompeu essa bandeirinha aqui em forma de wedge, uma puxada, lateralizou, caiu de novo, duas. Aqui você poderia contar três direto, né? E aqui um wedge pullback, né? Quem é muito ávido aí em Brooks pode falar que isso aqui foi wedge flag pullback, acho que é essa a ordem, né? Mas é basicamente um pullback aqui depois que faz a wedge, ou você pode entender esse fundo aqui, esse fundo ali, e esse aqui, ó. Isso aqui que eu estou falando. Aí sim é a wedge, nessa barra aqui 208 ou nessa 202, ó. De todo modo, isso é uma configuração que acontece, né? Muitas vezes a gente está encanado, que está numa tendência de baixa, né? E aí o mercado ele acaba fazendo alguns movimentos abruptos. Por quê? Porque ele chega onde ele queria chegar. Nesse caso aqui, ele deixou um fundo duplo, ó, micro fundo duplo e um fundo duplo aqui, esse fundo com esse aqui, na média móvel de 200 períodos gráfico diário aqui no Ibov. E aí entraram compradores, né? Rejeição do fundo, pancada para cima. Se você busca uma entrada com mais probabilidade, nesse caso aqui você esperou e ficou muito difícil de entrar, né? Porque o mercado corrigiu subindo, depois mais pancada e tal. Agora, se você já viu logo no fechamento dessa barra que dificilmente a reverteria inteira, vem de uma perna de alta muito forte, uma retração rasa, tudo isso a gente tem que levar em conta, pessoal. O que aconteceu é tão importante quanto o que está acontecendo agora. Só que muitas vezes o que está acontecendo agora toma mais, né, a cena, né, rouba a cena aqui. Que nesse caso, olha o tamanho dessa barra em relação a todas as barras anteriores. Ó. Essa aqui se compara, mas não é do mesmo tamanho. Então, toda essa queda aqui não teve uma barra dessa magnitude. Ó. Olha o tanto que subiu esse dia aqui. 2,7. Né? Isso aqui é uma alta muito fora da curva. Dificilmente vai cair 2,7 no dia seguinte e vai meter um engolfo de baixa. Tá? E aí, dá para comprar aqui, ou aqui embaixo mesmo, como era um TTR, você comprou por aqui, tentou, levou até aqui, ou esperou, se esperou, está esperando até agora, continua, né, bombando o mercado. Então, mais um dia de alta, voluminho, né, tá lá embaixo, esses últimos dias do ano é sempre assim, mas não é por isso que vai reverter, tá? Muitas e muitas vezes eu já vi esses volumes aí simplesmente puxarem mais volume depois, tá? Simplesmente tem menos instituições negociando no momento volumes menores e aí
acontece isso, mas o movimento do mercado, ele continua, né, firme e forte. Beleza? Tem esse alvo aqui e é isso. Vamos falar um pouquinho aqui do índice, jogar nos 60 minutos. O índice futuro, ele está numa clara configuração de Spike and Channel, né? O Spike muito nítido aqui. Acho que se a gente fosse marcar, seria o mais óbvio dessa barra 7 até e topo aqui dessa barra 2. E o início do canal fica mais ou menos por aqui, né? Ó, a gente teria alvo em 136.640. Se você quiser fazer aquele alvo conversar, né, com aquele do Ibov, eu acho que eles conversam. Ó. Deixa eu dar um Ctrl K aqui. Isso. Ó, porque o índice futuro tem uma pontuação diferente. Olha isso aqui, pessoal. Vê se é brincadeira price action. O espelhamento ele foi literalmente em cima. O alvo de 100% é o mesmo alvo do intraday. Mesmo alvo do intraday. Ó, tá em cima uma coisa da outra. Vai brincando. Então, é o Spike Channel, que é o canal, e o alvo dele é aqui. Né? Nitidamente, 136.640 aqui no índice futuro. Não tem para ninguém. Né? Muito bom isso aqui. Tava vendo se achava mais um. Ó. Nesse caso aqui, ele atingiu esse alvo projetado aqui hoje, em 618. Tem esse de 100%, 136, 120, um pouco antes do 136 e 600. Então, é bom deixar marcado também no teu gráfico. Tá bom? Deixa eu ver. É isso aí, Spike and Channel e tal. Belezinha. Então, vamos falar dos 5 minutos hoje no índice, pessoal. Vou falar só de hoje, tá? Não quero ficar estendendo muito, não. O que aconteceu aqui ontem? Né? A gente precisa contextualizar. Anteontem, não, dia 21, pregão lateral, com o final voltando para a tendência. Dia 22, continua na tendência, começa uma correção um pouco mais profunda, mas volta para o canal estreito, mais correção profunda. Então, aqui eu já estou numa tendência um pouco mais fraca. Né? Idealmente, aqui você pega esses fundos e você junta eles para prever fundos no futuro. Olha como isso aqui foi assertivo hoje. Se você tivesse feito um ajustezinho por aqui, ó. Não tem jeito de cravar aquele fundo ali não, mas close is close enough, né? E aí você tenta comprar mais perto da linha de tendência e evita ficar comprando alto, né? Nessa configuração aqui, o preço já está fazendo algumas correções profundas, o impulso já não vem tão forte aqui nesse time frame. Daí, hoje a gente abre, né, na seguinte situação, rompendo essa linha de tendência aqui, porém com barras, né, muito pouco expressivas até aqui, mais ou menos essa aqui das 9,40, começa a querer, né, engatar uma sequência de barras, primeiro pullback, ó, isso aqui é um H1, você pode comprar, né, com um stop adequado, pelo menos aqui nesse fundo, você busca aí um scalp, alguma coisa assim, porque você está comprando no meio do caminho, né? E isso aí é um ponto que eu acho que é legal compartilhar, porque eu particularmente demorei bastante para entender isso, e eu acho que a nossa expectativa, ela tem que ser setada pelo mercado, né? Às vezes a gente olha assim e fala, pô, ficar decidindo tudo é meio complicado, né? E eu acho também que a gente não tem que ficar decidindo todas as coisas o tempo inteiro. Porém, é importante você ter alguns parâmetros, né? Por exemplo, quando você deveria fazer um scalp, quando você deveria esticar teu trade. E quando você faz o scalp, quantos pontos você vai buscar e quantos pontos você vai buscar quando você faz o swing. Ó, isso aqui foi uma falha de rompimento ridícula, porque só teve uma barra contra uma sequência que vinha da 4 até a 12. Foram 9 barras consecutivas subindo. Né? Uma barra de baixa, você poderia comprar essa aqui, não precisava nem esperar ir acima. Tá? Esse aqui estava bem tranquilo para fazer essa compra. Né? E o stop estava bem ok aqui nesse fundo, estava tudo certo. E aí você pegou aqui um trade. Se você não dá um jeito de sair logo, né? E aí nesse caso aqui, eu olharia talvez esse espelhamento aqui, ó. Olha lá, como é que cravou alvo no 61, não, mas o 100% de um 61 foi cravado. Né? Pegaria alguma coisa nesse parâmetro, se tivesse parcial, deixaria uma aqui, se não, realização total por aqui, né? E em 2 vezes o risco, eu tentaria fazer isso aí. Vamos ver se dá? Se deu? Ó, não deu de cara, depois foi. Né? Não chegou a bater no break-even de novo. E ele foi. Mas ele chegou tão perto, pessoal, tão perto disso aqui, né, que eu sairia fora nesse sinalzinho de venda desse inside bar aí, depois de uma barra meio climática, que já era uma terceira puxada no dia. Né? A primeira é desse fundo aqui com gap, ó, 1,
2, 3, aqui foi um edge, né? Channel line overshoot e tudo, corrigiu, TBTL, ó, começou na barra 18, acabou a correção na barra 34, então foram basicamente aí 16, 17 barras corrigindo, pelo menos 10 barras, né? Por isso chama TBTL, tem bar to legs, mas não significa que é só 10 barras, que precisa ser 10 barras, ou que não pode ser 15 barras, né? E aí ele voltou aqui com uma bela barra de sinal, algumas entradas anteriores que não teriam falhado. Esse H1 aqui, você não usa o stop aqui, porque você, né, não quer ser estopado, né, pessoal? Você não entra no trade querendo ser estopado. Então, se você comprou aqui, o stop é aqui embaixo. 225 pontos, né? Pelo amor de Deus. Dá para operar até alavancado, né? Para quem normalmente está acostumado com o stop um pouco maior que esse e tal. E aí você viu falhando aqui, aqui tem que cair fora, né? De novo, é trade de scalp isso aqui, você está comprando no meio do caminho. Então, provavelmente, ó, 200 pontos aqui você vai arrumar, mais que isso vai ser difícil. E aí, se você quis pagar para ver, né? Você espera falhar e sai aqui, ó, 150, tranquilo, né? E aí aqui, ele deixou o H2 acima de uma barra de baixa, muito perto da média, mas sem ser na média. Se você quis comprar aqui, porque é um H2, porque é um contexto muito favorável, de novo, stop é aqui. Ó, um pouquinho mais caro dessa vez, né? Mas um trade um pouco melhor. Agora, se você colocou o stopzinho aqui, você foi estupado. Sinto muito. Aqui é zona de compra, né? A partir do momento que você começa a entender que fundos numa tendência de alta, eles são regiões que as pessoas vão comprar sem ver nenhuma barra, simplesmente eles vão pendurar a ordem lá e vão comprar, o teu entendimento vai mudando, né? E aí, se você consegue compreender como ganhar dinheiro no dia de tendência, provavelmente você vai conseguir ganhar dinheiro no longo prazo, porque no dia de tendência que você faz teu caixa, né? Só que esses ciclos eles mudam muito rápido, né? Da mesma forma que aqui ele vinha no ciclo de canal estreito, aqui ele acelerou demais, ficou climático. Daí eu tô vendo que precisa de uma correção. Pô, umas 10 barras, né? Aqui foram 4, 3, 7, mais 3, 10. Aqui ativou faltando uma barra para dar 10. Cara, acho que eu posso comprar isso aqui. Ou então comprar acima desse dojizinho, né? Um H3. Mas, de novo, o stop aqui? Não, o stop é lá embaixo, no mínimo abaixo da barra 15. Né? Eu fiz essa compra aqui, ó, na minha conta simulada. Foi o único trade que eu fiz, ó. Fiz aqui a entrada e saí aqui. Eu não fiquei esse tempo todo na frente da tela, tá, pessoal? Não estava. Inclusive, ele deu aqui um Power Breakout. Né? Poderia ter comprado aqui de novo para scalp. Né? Se você tinha um stop aí desse power de 80 pontos, 160 pontos, estava bom, ó, não chegou a dar tudo isso. Eu acabei saindo aqui porque eu ia precisar realmente deixar, ia sair de casa, né, nessa hora. E aí eu só falei, vou encerrar aqui, em vez de deixar aqui, aí de repente ele vai me estopar e busca lá o alvo que eu queria. Meu alvo era 400 pontos, tá, pessoal? Era justamente, ó, eu entrei aqui, a minha ideia era ter entrado, na verdade, um pouco mais para baixo, ó, o stop aqui. Tá? Então, o meu alvo era isso aqui. Né? Então, eu acabei saindo no alvo. Eu queria esticar um pouco para dar os 400 pontos realmente, mas como eu entrei um pouco acima, que essa hora aqui também eu não ia poder ficar na frente da tela, não sabia se ele ia pegar minha ordem, eu executei porque a diferença do ponto que eu queria comprar, que era na média, era 60 pontos. Não é por 60 pontos, né, no mercado tão pequeno, que eu vou ficar na pedra. Né? E aí foi isso. O trade que eu pensei e deu certo foi esse. Eu não passei muito tempo na frente do PC hoje, né, como eu falei, não fiquei tanto tempo olhando gráfico hoje. Mas aqui todas as compras elas deram certo desde que você tenha usado o stop adequado. Mas a melhor delas, eu acho que foi acima da barra 31. Tá? Porque era a terceira entrada, né? Se você der uma descontada aqui, quando ele fez fundo, né? Que não chegou a fazer um fundo e tal, uma violadinha, tudo. Mas esse aqui foi bom. Esse aqui foi melhor ainda, né? Foi um microfundo duplo e tal. Só que aqui já dava para ter entrado. Aqui você poderia, sei lá, aumentar a posição, né? Aí você já não precisa usar o stop aqui embaixo. Você pode usar dessa entrada o stop embaixo desse fundinho mesmo, porque aqui é uma boa barra de sinal. O mercado ele já deu 3 pernas de baixo, ó, primeira, segunda, terceira, ou primeira, segunda e terceira nesse doji, enfim, tanto faz. Meio que é um triângulo e precisa ir logo. E aí ele foi, né? E depois o mercado basicamente só enrolou, né? Fez uma correção um pouco mais profunda aqui. Você poderia estar se preparando para comprar, sei lá, nesse gap aqui, ó, ou nesse aqui, ele não chegou em nenhum dos dois. Mas você vê uma reversão de 3 barras, vindo de uma terceira puxada ou quarta puxada, dependendo de como você interpretar as coisas aqui. Eu interpretaria como 3, tá? Esse fundo e esse fundo, que os intervalos aí são mais regulares. Um channel line overshoot, uma visita na linha de tendência e um padrão de alta, eu acredito que isso aqui é bem plausível de você comprar para levar onde? Lá no topo do dia. Tá? 250 pontos, nada mais que isso. Na penúltima barra do dia, ele entregou
E é isso. Para amanhã temos alvos 100%, 136, 120 e só compra, pessoal, só compra, só compra, só compra, até que o gráfico diga o contrário, só tem compra, né? O tempo inteiro aqui só dá compra, tá bom? Não tem outra coisa para se fazer nesse gráfico nesse momento, beleza? Vamos falar um pouquinho rapidinho do dólar. O dólar hoje foi um dia de tendência de baixa, ele começou meio conturbado, mas depois foi caindo, né? Devagar e sempre. Vamos dar uma repassada ali. WDO Fut diário. WDO Fut está vindo fechar aquele gap, né? Realmente ele não conseguiu engrenar para cima. 4,80 já o dólar, ótima notícia, muito, muito, muito bom. Tem alguns gaps aqui que eu acho que vale a pena a gente deixar marcado, porque o preço ele vai voltar e hora ou outra a gente sabe disso. Dólar a esse preço aí não fica não, né? E aqui já não tem gaps, ó. Já não tem gaps, até esse gap real de preço aqui ele foi fechado, ó. Então o primeiro gap que tem na baixa é esse aqui. E tem um micro gapzinho aqui, né? Mas nem vou considerar. Então foi um dia de 1% de queda no dólar. Se a gente olhar para o semanal do dólar, né? Tá visitando o fundo ali de novo. Vem um pouquinho potente aqui, não conseguiu passar na média, foi uma retração rasa em relação à queda e tal, né? E aí, aqui no gráfico diário, perdendo fundos importantes, né? E indo buscar ali a região do gap, tá? Não tenho o que falar. Hoje uma barra de rompimento bem bonita, né? Aqui, deixa eu tirar isso aqui, tirar isso aqui, colocar isso aqui, tirar isso aqui também. Então, aqui a gente pode traçar alguns alvos de espelhamento, ó, por meio dessa perna de alta aqui, acho que é a mais iminente, né? O preço tentou chegar lá no fechamento de hoje, não conseguiu ainda, né? Mas o alvo de 100% e o gap, ó, estão basicamente 4,782, 4,788, são 6 pontos de diferença, muito provavelmente é aqui que o dólar vai acabar buscando, tá? Vamos para os 5 minutos hoje, pessoal. O que aconteceu aqui nos 5 minutos? Então, a gente tinha basicamente uma região de suporte aqui bem forte, né? Tracei lá pelo gráfico diário isso aqui. Então, imprudente você ficar fazendo vendas até que ele rompesse efetivamente essa região. Eu quis vender aqui em cima, porque deu um 2BR e tal. Primeira perna de alta estava bem forte, né? Segundo que está em cima de um suporte macro. Você espera força, um fundo duplo, qualquer coisa. E ele acabou dando certo, mas não foi sem briga, né? Eu pensei em comprar aqui, ó, conta do Final Flag, o Edge e tal, só que eu achei bem agressivo, né? Dentro do meu operacional, não faria isso aqui, na maioria das vezes, principalmente contra o mercado always in short de vários dias, né? Esse era um ponto a favor de quem quis vender alto aqui e tal. O mercado deu uma correção de duas pernas até próximo da média, ainda não acho que está o melhor cenário para vender. Essa perna aqui deixa um cenário bem melhor, né? Já está bastante tempo abaixo da linha do suporte. E aí, quando ele vem na média móvel e deixa uma segunda entrada, né? Que seria com essa barra aqui, que foi quase uma barra interna, desviolou um pouco aqui e entraram vendedores. Esse aqui eu não acho que é um ótimo trade, não, tá? Porque aqui a gente já teve uma primeira entrada, que seria uma segunda, não é tão mal, mas você não pode usar o stop curto, teria que usar o stop aqui em cima, 7,5 pontos, e até o fundo você tinha 7. Então, não sei. Agora, aqui, como segunda entrada no fechamento dessa barra, aí eu já acho mais interessante. Por mais que o stop é um pouco mais caro, o mercado já confirmou que ele não vai subir, né? Não quer subir, não está passando da média, né? Então, você entra mais sossegado e aí tenta conduzir o máximo possível. Aqui ele deixou dojis, ó, um L1 no doji e um L2 no doji. Doji é complicado, ainda mais desse tamanhinho, né? Essa barra aqui seria a barra, né? Stop poderia ser aqui 5,5 pontos, um pouco acima aqui, ou aqui, se você quiser ser bem técnico, né? 7 pontos. E aí ele buscou aqui 9 pontos, né? Depois fez um microfundo duplo, lateralizou e caiu mais um pouco. Então o dólar é bem forte para baixo. Tomar cuidado só para não pegar já o bonde andando muito forte e tentar entrar se não tiver força. Se ele abrir caindo, provavelmente, né? Se ele abrir caindo forte, provavelmente ele vai buscar esse alvo de gap aqui já de cara. Beleza? Então, por hoje é isso. Estamos de volta. Falando do relatório, né, pessoal? Vamos lá, vamos pegar o relatório aqui, ó. Esse foi só o dia 23. Vamos pegar o mensal hoje, para vocês verem, hein? Como que foi. Menos 691, pessoal. Parei, porque realmente não via muito motivo para não parar, tá bom? Teve algumas operações aqui. Uma operação só, com valor um pouco maior de perda, ó. Dia 5. No dia 18,
tive uma aqui, nada demais, né? Vocês veem que essas perdas aqui são todas com 2 contratos, então aqui a gente já vê um pouco do problema, né? Porque quando a gente troca aqui para as operações de gain, ó, aqui foram 2, aí aqui 1, aí aqui 2 também, mas revezando, mas olha o ganhozinho de nada. Então, isso aí para mim já é um ponto, né? Eu não vou ficar mexendo com 2 contratos enquanto eu não estiver com um operacional bem consolidado, assim, na minha cabeça, né? De conseguir executar as coisas do jeito que eu quero, né? Com um. E aí depois eu mudo para 2 direto, né? Não fico um trade assim, outro não, tal. E aí posso me aproveitar de parciais para tentar esticar um pouco mais os alvos, por enquanto tentar aí ou um pouco mais de 1 para 1 ou 2 para 1 em todos os trades, tá? Então esse foi o resultado. Se a gente pegar aqui 3 meses, foi basicamente desde quando eu voltei para a conta real, vai ser um pouquinho melhor que isso, porque eu tinha o lucrinho, né, do outro mês. Mas realmente, ó, estava bem lateral o gráfico, né? Uma vez que ele perdeu o fundo, o pullback foi quase inexistente. Foi um pullback pré-rompimento aqui, ó. E foi ladeira abaixo esse mês de dezembro. Muito ruim mesmo. Mexeu com as minhas estatísticas aqui, ó. Tem muito mais loss do que gain, né? Deixa eu passar nessa parte aqui, ó. Foi um mês que eu operei muito mal, que em alguns momentos eu estive desfocado, em alguns momentos eu estive afastado do mercado, e aí tentei operar como se nada estivesse acontecendo, e isso não dá certo. Teve outros dias que simplesmente eu, né, não cumpria meus próprios rituais, isso aí tudo, né, 23 perdas para 11 ganhos, péssimo, 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 péssimo. Né, pelo menos a média das operações perdedoras não é tão grande, né, das ganhadoras também não, mas as perdedoras foram várias mesmo, né, não teve nenhum descontrole assim absurdo. Ó, o gráfico ele foi bem linear até o fundo aqui, ó, um pouquinho cada dia, né. Então é isso. Daí, se eu trocar para conta demo aqui no mensal, ó, tô com um bom resultado até, já foi melhor, né? Mas eu não estou operando sério isso aqui faz tempo, tá? Eu estou operando sério do dia que eu parei com a conta real. Deixa eu ver, inclusive, que dia foi esse, eu nem lembro. Ó. Dia 18, acho que aqui, dia 15, deixa eu ver o calendário. Essa semana do dia 18 aí, acho que já dá para considerar, tá? Daí, se a gente pegar aqui, ó, dia 18 para baixo. Né? Aqui a gente tem intervalo de 211 e aí 224. Basicamente é um 0 a 0, tá, pessoal? Nesses últimos pregões aí eu até consegui algum tradezinho, ó. Esse aqui empate, um gain, aí um loss aqui no dólar numa operação boba, um gainzinho. Dia 19 foram 2 stops, dia 18 foram 3, né, foram 2 stops também. Então vocês veem que não operar a conta real aí a partir desse dia foi uma boa escolha, né? No máximo estaria no mesmo nível de prejuízo e não tem nada de muito impressionante nisso, né? O que me deixa mais animado é que fez o fundo aqui no gráfico, né? E tem subido desde então. Já são aí um pregão, 2 pregões. Não, aqui do dia 19 foi loss, né? 2 pregões positivos aí. E eu vou seguir assim, bem tranquilo, né? Bem devagarzinho. E pretendo voltar para a conta real só em janeiro e ainda, talvez não na primeira semana. Tá bom? Então, é isso, né? Estamos de volta. Vou tentar fazer um replay aqui. Quem sabe eu posto ele. Um grande abraço. Tchau, tchau.